No mesmo culto em que o jovem João Pedro recebeu a cura do linfoma Hodgkin, enquanto os irmãos ainda cantavam o hino Glória a Deus nas alturas, ele sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente de água viva o envolvesse por dentro. Não era febre, não era dor, era algo que ele nunca havia experimentado antes. Os olhos se encheram de lágrimas, e ele não conseguiu mais cantar. Apenas sussurrou: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Nesse momento, a irmã Maria, que estava ao seu lado, notou que ele tremia e colocou a mão em seu ombro, perguntando baixinho: Irmão, você está bem? João Pedro balançou a cabeça, sem conseguir falar. Não era sofrimento. Era uma mistura de espanto, gratidão e um peso que se desprendia de sua alma. Enquanto o presbítero lia o Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. João Pedro sentiu como se aquelas palavras fossem ditas somente para ele. O tumor que os médicos disseram ser agressivo, que já havia espalhado células malignas por seu corpo, de repente pareceu não ter mais poder. Ele não sabia explicar, mas tinha certeza, Deus estava operando. Não era uma esperança vaga, era uma convicção tão forte que ele se levantou, mesmo fraco, e foi até a frente do salão, onde os anciãos oravam pelos enfermos. Não precisou dizer nada. O irmão José, um dos mais velhos na fé, apenas olhou para ele e disse: Filho, o Senhor já te curou. Agora é só crer e agradecer. Naquela noite, quando João Pedro chegou em casa, sua mãe, irmã Ana, notou que ele estava diferente. Não era só o brilho nos olhos, mas a forma como respirava, como se o ar entrasse mais leve em seus pulmões. Ela não perguntou nada, apenas serviu o jantar e depois, enquanto lavavam a louça, ele contou tudo. Mãe, no culto hoje, Deus me curou. Ela parou, seguiu as mãos na água e olhou para ele. Não duvidou. Não questionou. Apenas disse: Glória a Deus, meu filho. Agora é só viver para Ele. E ali, na cozinha simples daquela casa humilde, mãe e filho se ajoelharam e agradeceram. Não foi uma oração longa, mas cheia de lágrimas e gratidão. Senhor, Tu és fiel. Tu ouviste nossas súplicas. Agora, usa a vida do meu filho para a Tua glória. Nos dias seguintes, João Pedro voltou ao hospital para os exames de rotina. Os médicos que antes olhavam para ele com pena, agora franziam a testa diante dos resultados. Isso não faz sentido, disse um deles, mostrando as imagens. Os nódulos sumiram. Não há mais sinais da doença. João Pedro apenas sorriu e respondeu: Doutor, foi Deus. O médico incrédulo pediu novos exames, achando que poderia ser um erro. Mas não era. A cura era real. Quando voltou para casa com os papéis na mão, sua mãe os guardou dentro da Bíblia, na página de Salmo 103, como um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Um dia, quando você tiver filhos, vai contar para eles como o Senhor te livrou, ela disse. E João Pedro sabia que sim, que aquele milagre não era só para ele, mas para gerações. Mas a prova não terminou ali. Alguns irmãos da congregação, ao saberem da cura, vieram visitá-lo, não por dúvida, mas para se fortalecerem na fé. Um deles, o irmão Carlos, estava há anos lutando contra uma depressão profunda. Ao ouvir João Pedro contar como Deus o havia tocado no culto, ele chorou e pediu: Irmão, ora por mim. Eu também preciso desse toque. João Pedro não era um homem de muitas palavras, mas naquele momento o Espírito o guiou. Ele colocou a mão no ombro de Carlos e orou com uma simplicidade que só os que já passaram pelo vale da sombra da morte conseguem ter. Pai, assim como o Senhor me tirou das trevas, tira também o meu irmão. Dá-lhe paz, dá-lhe força. Que ele sinta que não está sozinho. Carlos não foi curado da depressão naquele instante, mas algo mudou. Ele começou a frequentar os cultos com mais assiduidade, a participar das orações, e aos poucos, a luz foi voltando aos seus olhos. Mais tarde, ele testemunhou: não foi uma cura instantânea como a do João Pedro, mas foi uma cura. Deus me segurou a mão e não me deixou afundar. Enquanto isso, a notícia da cura se espalhou pela congregação. Não por meio de redes sociais ou jornais, mas pelo testemunho boca a boca, como sempre acontece entre os irmãos. No culto seguinte, o presbítero convidou João Pedro para dar seu testemunho. Ele subiu ao púlpito com as pernas ainda um pouco trêmulas, não de fraqueza, mas de emoção. Não usou palavras bonitas, não fez discurso. Apenas contou o que havia acontecido, como quem relata algo simples, mas profundo. Eu estava doente. Os médicos disseram que era grave. Mas no culto, enquanto cantávamos, senti que Deus me tocou. Hoje estou aqui curado. Não por merecimento, mas por misericórdia. Quando terminou, muitos irmãos se levantaram para orar, não só por curas físicas, mas por curas da alma, por famílias desunidas, por filhos rebeldes.
por dívidas que apertavam. O Espírito de Deus moveu-se naquele lugar, e várias pessoas choravam, não de tristeza, mas de alívio, como se uma carga tivesse sido tirada de todos. Uma das que mais chorou foi a irmã Clara, uma senhora de quase 80 anos que há décadas orava pelo filho, que havia se afastado da igreja. Ao ver o milagre na vida de João Pedro, ela sentiu uma renovação da esperança. Naquela noite, depois do culto, ela foi até a frente e pediu aos anciãos que orassem por seu filho Pedro. Ele não vem mais aos cultos, irmãos. Mas eu não posso parar de orar. Os presbíteros oraram com ela e dali em diante, Clara não deixou um só dia passar sem clamar a Deus por aquele filho. 3 meses depois, num domingo comum, Pedro apareceu na porta da congregação. Não disse por que veio, apenas sentou-se no banco de trás e ficou até o fim. Sua mãe, ao vê-lo, não correu para abraçá-lo, não fez escândalo. Apenas sorriu e continuou cantando, mas em seu coração, ela sabia. Deus estava começando uma nova obra. João Pedro, por sua vez, não se contentou em apenas receber a cura. Ele sentiu que Deus o chamava para algo mais. Começou a visitar os enfermos da congregação, não com palavras vazias, mas com a mesma fé que havia recebido. Um dia foi até a casa do irmão Antônio, que estava acamado há anos por causa de um derrame. Antônio mal conseguia falar, mas quando João Pedro orou por ele, segurando sua mão, o velho irmão murmurou: "Obrigado. Eu sabia que Deus não me esqueceu." Não houve uma cura instantânea, mas Antônio começou a melhorar aos poucos. Primeiro, conseguiu mover os dedos. Depois, sentar-se na cama. E meses depois, com o auxílio de uma bengala, voltou a frequentar os cultos. Não foi como o jovem João Pedro, ele dizia, mas foi no tempo de Deus. E isso é perfeito. Enquanto isso, a vida de João Pedro seguia em transformação. Ele, que antes era tímido, agora falava de Cristo com uma naturalidade que surpreendia até a ele mesmo. Num domingo, após o culto, um jovem que nunca havia entrado na congregação aproximou-se dele e perguntou: "Como é que Deus cura assim?" João Pedro não deu uma resposta pronta. Convidou-o para sentar no banco de trás e contou sua história sem pressa, sem exaltação. Não é magia. Não é coisa de homem. É Deus. Ele ouve, ele vê, ele age. Às vezes a gente não entende os caminhos dele, mas quando a gente confia, ele faz coisas que a gente nem sonha. Aquele jovem chamado Rafael começou a frequentar os cultos. Não se converteu de imediato, mas algo em seu coração foi sendo trabalhado. Até que, numa noite de oração, ele se ajoelhou e pediu a Deus que mudasse sua vida. Não houve fogos ou barulho, apenas um silêncio profundo e a certeza de que algo havia nascido dentro dele. A família de João Pedro também foi transformada. Seu pai, que sempre foi um homem sério e pouco demonstrativo, começou a participar mais das atividades da congregação. Não falava muito, mas sua presença já era um testemunho. Um dia, depois de um culto de ação de graças, ele chamou o filho para um canto e disse: "João, eu não sou bom com palavras, mas eu vi o que Deus fez em você. E isso me fez pensar, talvez eu também precise me entregar mais a ele." João Pedro abraçou o pai, e os dois oraram juntos, algo que nunca haviam feito antes. Não foi um momento dramático, mas foi real. E foi assim, passo a passo, que a fé daquele lar foi se fortalecendo. Os médicos, por sua vez, nunca conseguiram explicar o que aconteceu com João Pedro. Alguns disseram que era uma remissão espontânea, outros que os exames iniciais poderiam ter sido mal interpretados. Mas João Pedro não discutia. Apenas sorria e dizia: "Se foi remissão, quem causou? Se foi erro, quem corrigiu? Deus está acima de tudo." E seguia sua vida trabalhando, orando, servindo. Não se tornou um herói da fé como alguns poderiam esperar. Continuou sendo um jovem simples, que agora carregava dentro de si a certeza de que Deus é real, que ele ouve, que ele age. E assim, o testemunho de João Pedro não ficou apenas na sua cura, mas na vida que ele passou a viver depois dela. Uma vida de gratidão, de serviço, de amor aos irmãos. Uma vida que mostrava que os milagres de Deus não são só para impressionar, mas para transformar. E que a maior prova da fé não está nos momentos de glória, mas na fidelidade do dia a dia. Porque no fim das contas, a congregação não é feita de milagres espetaculares, mas de corações que mesmo nas pequenas coisas continuam a dizer: "Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade." O tempo passou, e João Pedro continuou frequentando os cultos com a mesma fé simples, mas agora com um olho mais atento aos que estavam ao seu redor. Ele percebeu que muitos irmãos carregavam fardos pesados, alguns visíveis, outros escondidos no coração. E como quem já tinha sido tocado pela misericórdia de Deus, sentiu um desejo sincero de estar mais próximo daqueles que precisavam de encorajamento. Certa noite, depois de um culto de oração,
ele se aproximou de um irmão mais velho, o irmão Antônio, que sempre chegava cedo e saía tarde, mas cujo rosto parecia carregar uma tristeza profunda. João Pedro não era de muitas palavras, mas dessa vez sentiu que precisava falar. Sentou-se ao lado do irmão no banco de madeira e, depois de um silêncio respeitoso, perguntou: Irmão Antônio, o senhor tem algum pedido especial para orarmos juntos? O homem olhou para ele com olhos úmidos e, depois de hesitar, confessou: Meu filho se afastou do caminho. Já faz anos que não vem aos cultos, e meu coração está partido. João Pedro não deu conselhos vazios. Apenas disse: Vamos orar. E ali mesmo, joelhos no chão, clamaram a Deus pela volta daquele filho. Não foi uma oração longa, nem cheia de palavras bonitas. Foi um clamor sincero, como de um filho que pede ao pai algo que só ele pode dar. E dali em diante, João Pedro passou a se lembrar daquele irmão em suas orações particulares. Não como uma obrigação, mas como quem carrega no coração as dores dos outros. Semanas depois, no culto de ação de graças, o irmão Antônio entrou com o filho ao seu lado. O jovem que antes se afastara agora estava ali com a cabeça baixa, mas presente. Não houve alarde, não houve discursos. Apenas o irmão Antônio, ao final do culto, se aproximou de João Pedro e sussurrou: Obrigado, irmão. Deus ouviu. João Pedro sorriu e respondeu: Não foi eu, irmão. Foi Deus. Ele é quem muda os corações. E assim, sem buscar reconhecimento, João Pedro aprendeu que a fé não é só para receber, mas para dar. Que os milagres não são só para nós, mas para que, através deles, outros possam ver a bondade do Senhor. Os dias seguiram, e João Pedro começou a notar que sua própria família também estava mudando. Sua mãe, que antes era uma mulher quieta e pouco falante, agora cantava os hinos com mais fervor. Seu pai, que sempre fora reservado, passou a participar mais das reuniões de oração. Até sua irmã mais nova, que antes só ia aos cultos por obrigação, começou a pedir para ler a Bíblia em família. Uma noite depois do culto, enquanto tomavam um café simples em casa, a irmã de João Pedro, Maria, perguntou: João, você acha que Deus ainda faz milagres hoje? Ele olhou para ela pensativo e respondeu: Não só acha, Maria. Eu sei que faz. Mas às vezes a gente espera coisas grandes, e ele age nas pequenas. Às vezes a gente pede um milagre no corpo, e ele faz um no coração. Maria ficou quieta, como se aquelas palavras tivessem tocado algo nela. Na semana seguinte, Maria foi batizada. Não foi uma decisão repentina, mas o resultado de um coração que, aos poucos, foi se rendendo à voz de Deus. João Pedro não fez sermão, não pressionou. Apenas viveu sua fé de maneira que outros pudessem ver. E isso, para ele, era mais valioso do que qualquer palavra. O trabalho de João Pedro na oficina mecânica continuava, e ele nunca deixou de ser um homem dedicado. Mas agora, além de consertar motores, ele também consertava corações. Não com suas próprias mãos, mas levando as pessoas a Cristo. Muitas vezes, enquanto ajustava uma peça, um cliente desabafava sobre suas dificuldades. João Pedro ouvia e, quando via uma brecha, dizia: Irmão, só Deus pode resolver isso direito. Vamos orar? E assim, entre parafusos e chaves de fenda, muitas almas encontraram alívio. Certa vez, um homem chamado Carlos entrou na oficina com o carro quebrado e o rosto abatido. Enquanto João Pedro examinava o motor, Carlos contou que sua esposa estava doente e que os médicos não davam esperança. João Pedro parou o que estava fazendo, olhou nos olhos daquele homem e disse: Irmão, eu também já estive no lugar do Senhor, e eu sei que Deus é poderoso. Se o Senhor quiser, podemos orar agora mesmo. Carlos, surpreso com a oferta, concordou. E ali, no meio da oficina, entre ferramentas e peças, clamaram a Deus pela saúde daquela mulher. Dias depois, Carlos voltou. Não para buscar o carro, mas para dar um testemunho. Sua esposa havia melhorado de maneira inesperada. Os médicos ficaram surpresos, mas Carlos sabia: foi Deus, irmão. Foi Deus. João Pedro apenas sorriu e disse: Isso é o Senhor. Ele é fiel. Com o tempo, João Pedro começou a ser convidado para dar pequenos testemunhos nas reuniões de jovens. Não porque fosse um grande orador, mas porque sua vida falava por si. Ele sempre começava da mesma maneira: Irmãos, eu não tenho nada de especial. Sou só um servo que foi tocado pela graça de Deus. E então contava com simplicidade como o Senhor o havia sustentado, não só na cura do corpo, mas na transformação da alma. Certa vez, um jovem chamado Lucas, que estava passando por uma fase de dúvidas, se aproximou dele depois de uma reunião. João, como você tem tanta certeza de que Deus existe? João Pedro não respondeu com argumentos filosóficos. Apenas disse: Lucas, eu já estive no vale da sombra da morte.
Eu já senti o peso do desespero. Mas Deus me tirou de lá. Não foi um sonho, não foi imaginação. Foi real. E se ele fez isso por mim, pode fazer por você também. Lucas ficou em silêncio, mas aquelas palavras ecoaram em seu coração. Meses depois, Lucas também foi batizado. E assim como João Pedro não se tornou um supercristão, mas um servo fiel, que aprenderá que a fé não é uma teoria, mas uma experiência diária com Deus. A vida de João Pedro não foi isenta de provas depois da cura. Houve momentos em que a dúvida tentou assaltar seu coração. Dias em que a rotina pesava, e a fé parecia fraca. Mas ele aprenderá uma coisa: a oração não é só para os momentos de crise, mas para todos os dias. Por isso, toda manhã, antes de sair para o trabalho, ele se ajoelhava ao lado da cama e dizia: Senhor, hoje eu preciso de ti. Não só para as coisas grandes, mas para as pequenas. Para ter paciência, para amar, para servir. Sem ti nada posso fazer. E Deus, fiel como sempre, o sustentava. Não com sinais no céu, mas com a paz que excede todo entendimento. Não com vozes audíveis, mas com a certeza interior de que estava no caminho certo. Um dia, anos depois da sua cura, João Pedro foi convidado para participar de um culto de ação de graças em outra congregação. Lá, ele conheceu uma irmã chamada Ana, que também tinha passado por uma grande prova de fé. Ela havia perdido o marido em um acidente e, por um tempo, pensou que não conseguiria seguir em frente. Mas assim como João Pedro, ela aprenderá que Deus não nos abandona, mesmo nas piores tempestades. Os dois começaram a conversar depois do culto, e João Pedro ficou impressionado com a fé daquela irmã. Não era uma fé barulhenta, mas firme. Não era uma fé que dependia de circunstâncias, mas que se agarrava a Deus mesmo quando tudo parecia perdido. Com o tempo eles começaram a orar juntos, a servir juntos, e perceberam que Deus os havia unido não por acaso, mas para que juntos pudessem glorificar seu nome. E assim, sem pressa, sem alarde, eles começaram a pensar em construir uma família. Não baseada em sentimentos passageiros, mas no fundamento que não se abala, Cristo. O casamento de João Pedro e Ana não foi um evento luxuoso. Foi simples como tudo na vida deles. Mas foi cheio de significado. Porque ali, diante de Deus e dos irmãos, eles se comprometeram não só um com o outro, mas com o Senhor. Prometeram que nas alegrias e nas tristezas buscariam a Deus em primeiro lugar. E Deus, que é fiel, abençoou aquela união. Não com riqueza material, mas com uma paz que o mundo não pode dar. Não com uma vida sem problemas, mas com a certeza de que juntos, eles poderiam enfrentar qualquer coisa, porque Cristo era o centro. Anos se passaram e João Pedro, agora com uma família, continuou servindo na congregação. Não como um líder famoso, mas como um servo que faz a obra de Deus com alegria. Suas crianças, criadas nos caminhos do Senhor, aprendiam desde cedo que a fé não é só para os domingos, mas para todos os dias. Certa vez, seu filho mais velho, Davi, perguntou: Pai, como a gente sabe que Deus está ouvindo nossas orações? João Pedro se ajoelhou ao lado do menino e respondeu: Filho, não é porque a gente vê ou sente que Deus está ouvindo. É porque ele prometeu. E Deus não mente. Às vezes a resposta vem rápido, às vezes demora. Mas ele sempre ouve. Sempre. E assim, de geração em geração, a fé daquele lar continuava firme. Não porque eram perfeitos, mas porque confiavam em um que é perfeito. Hoje, quando João Pedro olha para trás, ele não vê um herói. Vê um homem que foi salvo pela graça, que foi sustentado pela misericórdia, e que mesmo com suas fraquezas continua seguindo a Cristo. Ele sabe que sua história não é sobre ele, mas sobre aquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. E se alguém lhe pergunta como ele consegue ter tanta certeza, ele responde com a mesma simplicidade de sempre: porque eu já vi. Não com os olhos, mas com o coração. E uma vez que você experimenta o amor de Deus, nada mais é igual. Porque, no fim das contas, a vida na congregação cristã no Brasil não é feita de grandes espetáculos, mas de corações que, dia após dia, continuam a dizer: Eis-me aqui, Senhor, usa-me. E Deus, em sua infinita bondade, sempre responde. Não sempre da maneira que esperamos, mas sempre da maneira que precisamos. Porque Ele é Deus. E isso basta.